Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, o podcast streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e comigo hoje tenho o meu compincha e artista residente, Lucas Moreira e Silva. Olá a todos. Muito bem, o episódio desta semana vamos falar do filme Netflix, filme francês, que se chama J'ai perdu mon corps. Eu perdi o meu corpo, não é? Não sei se isto tem tradução para português. Que é realizado por Jérémy Clapin e que é um filme de animação, não é, Lucas? É um filme que tem... A primeira animação que nós falamos no podcast, eu acho, não? É possível de ser o primeiro filme de animação. É possível que seja o primeiro filme de animação que estamos aqui a falar. É um filme pequenino, não é? 1h20. Incluires as caras do Irishman. Exato. Mas pronto, é um filme que saiu aqui há uns meses atrás, ganhou prémios em Cannes. Lucas, de que trata este filme? Então, a história tem basicamente duas narrativas. Uma é de uma mão que surge, não sei, num hospital, num morgue. Sim, acho que é no hospital. Num hospital, acho, né? Uma mão que fica, tipo, assim, meio que perdida pela cidade durante uma noite. Sim. E a outra narrativa é a narrativa de um personagem, de um rapaz que mora com o tio dele. E ele é entregador de pizza. E uma noite ele vai entregar uma pizza e encontra uma rapariga. É mais ou menos isso. Certo. Ok. Lucas, o que é que achaste do filme? Eu não gostei. Não gostaste? Não. Opa! Não gostei. Então, eu não sei muito o que dizer sobre o filme, porque, tipo, acho assim, tirando a questão técnica, que, tipo, tá muito bem feito, tipo, deve ter dado um trabalho imenso. Eu acho que, como eu falei, tem duas narrativas, mas isso não acho que seja lá muito bem trabalhado. sério? E eu acho que, basicamente, é uma história... Me parece uma história de que eu viria numa curta de universidade. Um romance mesmo lameixa, assim, sabe? Curioso. Meio mesmo morangos com açúcar. Ih, que exagero. Eu acho. É sério? Mas assim, a história não é só um romance, não é? Aliás, o romance é uma parte pequena da história. Achas? Quer dizer, não é pequena, mas quer dizer, tens muito mais coisas ali, acho eu, não é? Eu achei bué clichê. Aliás, isto deu mais... Até os ossos. Deu mais coisas a ti de anime, não é? Eu acho que as animes são mais... Algumas. Eu também não sou expert de anime, não depende nem de longe, mas as que eu vejo assim parecem até algumas semelhanças até entre o desenho das Não, mas personagens. eu não estou a falar da questão técnica, assim, é muito bem feito e deve ter dado um trabalho imenso. A única coisa técnica que eu teria a dizer é que me incomodou um pouco o número de frames, que é meio curto, assim, os movimentos, eu achei. Sim. Mas a única coisa que eu teria a dizer, apesar de que, tipo, eu curto quando animações... Acho que o bom de fazer as animações é porque te permite fazer coisas que não sejam muito realistas, que não sejam... se não tu usas uma câmera. Sim, E diz isso só aos gajos da Disney. Pois, Fazem exatamente. um Rei Leão. Sim. Claro que aqui tem a questão sei. da mão, que é uma questão mais... né, que a animação funciona, mas ao mesmo tempo... Pois. Porque podiam ter feito a mão em 3D num filme normal. Não acho que... O filme ganha por ser em animação. Não acho que ganhe muito, sinceramente, porque tudo tende ao realismo, o fundo, os personagens, mas é como o eu te background. digo, há filmes de anime, não sei o quê, que também podiam ser perfeitamente filmes de pessoas normais, não é? Ou seja, não é só Sim, por poder ser feito em animação. Não é só por isso, não. Mas a história em si eu achei bué lameixa. Pois, não. Muito. Sim. Okay. O entregador que encontra uma rapariga e daí ele se apaixona por ela e que faz aquelas coisinhas mesmo clichês Sim. É isso. Mas então diz lá a tua opinião. Eu gostei do filme, não... Achei... Lá está, eu não costumo ver assim muitos filmes de animação, mas eu gostei muito da ideia, achei a ideia original, quer dizer, a cena de teres uma mão à procura de um corpo, não é?
Eu acho que é interessante, não é? Aliás, eu quando ouvi falar deste filme não... Até achei demasiado coisa. Epá, não vou ver isto, também quer dizer, até que ponto, não é? Uma mão atrás do corpo. Mas depois também percebes um bocado o simbolismo, não é? Percebes o simbolismo de uma mão que está atrás de um corpo, é quase a mesma coisa que ele que está à procura do seu lugar e até da sua identidade, que é um bocado também a história do filme, acho eu, não é? Acho que não é simplesmente uma história de romance, aliás, isso depois fica para spoilers, que eu vou dizer, o que eu ia dizer, mas não achei que o foco principal da história fosse o romance, nem sequer fosse a questão da mão, que é interessante e visualmente é porreiro algumas coisas que eles fizeram com a mão. Opá, acho visualmente está fixe, mesmo a mão a sentar-se, parece. Pá, mas o que tu acha que o filme é, então? A questão mais central? Eu acho que a questão central do filme é sobre uma pessoa que está perdida e que não sabe onde é o seu lugar, nem muito bem quem é. É aí claro que me lembra clichê. de todas as curtas universitárias. Certo. Que são de jovens que estão perdidos e sempre fazem sim. Ah, meu Deus, eu não sei onde estou no mundo. E é aí que me lembrou muito isso, sabe? Sim, claro. Muito. Não, tudo bem, mas quer dizer... Cara, eu que estou velho demais para esse tipo de filme. Sim, mas ainda assim, claro, opá, ainda assim acho que... Pá, que está interessante, não, quer dizer, também o filme é pequeno, vê-se bem, eu acho que não machuca. E acho que é uma pá, visualmente é fixe, acho eu. Pá, é que eu sempre, aqui no podcast, eu sempre tento tratar todos os filmes, pra mim é cagativo, quando estávamos a falar do Last Jedi, por exemplo, eu gosto de analisar como um filme, pra mim, se é independente se é animação, se é claro, Star Wars, é o que é. Claro. E eu tento, sim, visualmente o filme tá muito giro, mas isso não é suficiente. Claro, sem dúvida. Sim. Não, mas olha, este filme para já chamou-me a atenção para uma coisa que eu nunca tinha pensado realmente sobre isto, que é de facto a importância que as nossas mãos têm nas nossas vidas. Não é? Já reparaste que a maior parte das coisas que nós fazemos é com as mãos? Epá, eu posso estar a ser muito estúpido neste momento, mas porque este filme foca muito isso também, que é mesmo, porque há uma parte em que é a mão que está atrás do corpo, mas nós conhecemos o moço que ainda tem as duas mãos, ou seja, para já eles estão sempre a jogar com aquela... spoiler. Estão sempre... Não, quer dizer, eles estão sempre a... Não é? Eles estão sempre a... Aliás, está no trailer. Estão sempre a... Estás sempre a ver quando é que ele vai perder a mão, não é? E como. E eles estão sempre a fazer esse género desse tease. E a forma como eles mostram as mãos é tipo... Não é tanto, mas é tipo o Tarantino a mostrar pés, estás a ver? Né? A certa altura, aqueles personagens, estávamos a ver aqui um bocado o trailer, ele a primeira vez que vê a rapariga de costas, ela comete as mãos atrás no pescoço, ou seja, as mãos estão sempre presentes. Eu achei muito interessante essa cena, mesmo visualmente. Pá, assim, se influencia a história, não influencia, mas achei interessante, achei uma ideia engraçada. Pá, mas pronto, é assim, acho que não há muito mais a dizer. A parte da mão é basicamente uma sequência de cenas que não dizem muito, né? Tipo, ela vai no quarto de um bebê, um cão tenta pegar ela, tipo, não é só mesmo uma... Ela caminha... É ela com um objetivo em que ultrapassa alguns obstáculos, não é? A cena das ratazanas, mas... E depois, mas acho que tem um arco fixe, a mão, acho que já vamos falar em spoilers, mas eu acho que a mão tem um arco fixe, tanto a mão como o gajo, como o personagem principal. Mas pronto, se calhar podemos... Antes de ir para os spoilers, recomendas ou não? Eu não. Ok. Eu vou recomendar. Acho que é a primeira vez que isto acontece e eu recomendar e tu não recomendares, acho que já aconteceu ao contrário. Por isso aconselho as pessoas a verem o I Lost My Body. Mas pronto, vamos então falar mais em spoilers. Mas só deixar claro a minha posição. Não é um filme que eu odeio, não é um filme horrível. Claro. Sim, mas... Não, só é um filme que eu acho que não vale a pena ver é preferível as pessoas verem outra coisa, não é? Tá bem.
Mas pronto, vamos agora sim aos spoilers. A cena da mão adiciona aqui algo diferente, que é interessante. Mas fora Sim, é uma isso, analogia, a história né? do personagem é uma história que eu já vi 300 bilhões de vezes. Certo. O gajo pobre, que tem uma vida mal, ele encontra uma rapariga. Eu achei interessante a forma que ele encontra ela, e Das que eles pizzas. conversam pelo... Tá muito fixe. Só que eu achei que seria melhor trabalhado essa cena da distância dos dois não se conhecerem. Dele só conhecer a voz dela. Achei que Certo. talvez isso fosse ser... E quando ele vai ter com ela pessoalmente, aquilo... Porque é uma cena um bocado longa até, quando eles estão a conversar pelo... Pois é. Como é que se chama aquilo? Um interfone? Acho que sim, não sei É uma cena um bocado sim. longa e eu achei que aquilo ia ser melhor trabalhado. E depois, quando tipo, é aquilo, ele vai... ele implora pelo emprego e daí ele vai trabalhar por ela e tudo mais. E daí ele constrói uma coisa pra ela, pro iglu. Eu achei muito clichê nesse sentido. Sim, mas o que eu não acho que é clichê, e aí podemos saltar já para o final. É muito adolescente isso, assim. Pá, sim, E daí mas- ela não mas eu curte não acho o que- iglu, não curte no iglu, não curte quando ele fala pra ela que ele é o entregador. Sim. Ele vai lá e bebe na É a mesma atitude de teenager. Certo, assim, mas o final não é clichê, acho eu, porque o final ele... Eu não percebi bem o que o filme estava querendo dizer no eu acho final. que eu acho que o filme tem a ver com o que eu disse há bocado, que é uma pessoa que está completamente perdida na vida. Não, perdeu os pais, não é? Em grande parte, ou possivelmente por culpa dele, porque estava a distrair o pai. Claro que o pai podia, não interessa, mas ele está envolvido na morte dos pais e que a certa altura ele está perdido na vida, não tem um emprego que não gosta, só faz merda, chega atrasado, ou seja, ele não sabe muito bem quem é e para onde vai e eu acho que este filme é sobre isso, é sobre alguém a procurar o seu lugar. Daí eu acho que é muito bem feito e muito bem esgalhada a analogia da mão à procura do seu corpo. E acho que é isso que o filme quer dizer. Se não for, foi isso que eu interpretei, o que vai dar ao mesmo. Mas e o Mas eu acho arco que- da mão é igual ao arco dele, que é a mão no final encontra-o, não é? Encontra o corpo, mas depois vê que já não é aquilo. Ou seja, aquilo que estava à procura já não é. A mão agora vai ter que ter uma vida dela. Percebes? E o gajo também tem esse arco que é: ok, eu se calhar estava aqui à procura sei lá, do amor e fui atrás dela desesperadamente, mas depois no final ele acaba por não é fugir, mas quer dizer, eles não ficam juntos no fim. Aliás, ela está a ouvir a cena dele até coisa e nota-se que ele dá ali um género, um tipo de um grito de liberdade, não é? No final, assim, uma coisa de género que ela ouve pela gravação, que eu acho muito fixe também, essa cena, acho que está muito bem conseguida. E achei muito interessante essa cena, ou aquilo que ele achava que eu ia fazer, sei lá, encontrar o seu lugar, se calhar não é aquilo, por isso ele vai continuar a procurar. E acaba por ser a mesma merda que acontece à mão, acho eu, não é? Que é... claro que aquilo é um gimmick, a cena tu estás sempre a ver aí quando é que ele vai perder a mão, quando é que ele vai perder a mão. Isso é um gimmick, ok? E claro que há cenas que são super clichês, eu concordo com isso em absoluto, sem dúvida alguma. Mas curti muito a analogia, curti muito a história da mão. Assim, uma coisa eu achei... eu fiquei surpreendido quando o filme acabou. Porque eu achei que... Ok, agora ele não tem aquela mão. E que ele é uma pessoa diferente. E tipo, achei que daí ia ser mais trabalhado. Eu achei que daí iríamos ver mais coisas. Porque Pois. ele tá em busca do quê? Eu não... Tipo... Ele está em busca... Ele não sabe, não é? Acho eu que ele não sabe muito bem. A questão é essa, não é? Acho eu. E não... mas a mim me eu parece... empatizo muito com o personagem. Mas a mim me parece que uma coisa que ele quer muito é a rapariga. Tanto que ele vai lá atrás dela e tipo, ele me parece que ele quer ela. E aquilo Eu acho acaba que não é isso, sendo... sinceramente.
Mas, tipo, ele constrói... obviamente ele quer ela, ele constrói o Ele iglu quer pra ela. algo que ela representa, acho eu, talvez. Mas isso posso Acho que estar, aí eu já é já a estou a tua, esticar. a Já tua interpretação. Já posso estar a esticar. Sim, claro. Sabe? E daí no final eles Porque ele simplesmente nunca não conhece, ficam... não é? Ou melhor, ele nunca conhece, não. Ele supostamente apaixona-se, entre aspas, sem a conhecer muito bem, que aliás, eles trocam ali umas frases que estão ali a conversar pelo intercomunicador, não é? Do prédio. Mas eu acho simplesmente eu acho que ela deve ter sido as primeiras pessoas mesmo que ela no final tenha mandado vir com ele porque estragou a pizza e não sei o quê, mas se calhar como foi, se calhar das primeiras pessoas que recentemente quis sei lá, que quis falar com ele ou que lhe deu, sei lá, não digo algum valor, mas que falou com ele, preocupou com ele. Que, aliás, há aquela cena muito fixe que é ele disse: tive um acidente com a moto, por isso a pizza está coisa. E ela: mas está tudo bem? E ele: não, a pizza está fedida. E ele: não, tu estás bem. Ou seja, foi se calhar a primeira pessoa que preocupou-se com ele e ele agarrou-se àquilo. E daí eu acho toda a busca dele para com ela. Não estou a dizer que não seja o amor ou não sei o quê, mas também pode ter sido essa cena de tipo a busca e que não tem mal nenhum, é o que é, eu acho que faz sentido. Agora, posso estar a esticar. Eu acho que ele gostou dela e essas coisas podem acontecer rápidas como podem ser lentas. E eu acho que eles até tiveram, depois eles não ficou só pelo interfone. Ele foi atrás dela, não é? Ele teve a ver onde é que ela trabalhava, não sei o que. Mas depois eles se conheceram, eles trocaram os livros na biblioteca. Mas não foi uma coisa natural, não é? Ele foi foi natural eles terem tido aquela conversa, mas a partir do momento ele teve aquela conversa. Mas o que importa aqui é que o filme estabelece de que ele gosta dela. E depois aquilo não é. Eu acho que o filme no final prova que não é bem isso. Mas isso é eu não senti ele deixar de gostar dela. Inclusive, o fato de ele se prender no quarto e não querer falar com ela e tudo mais, eu acho que. Eu senti que, tipo, ela deu aquele fora nele, mas ele continua a gostar dela. Ao menos o filme não me mostrou nada que me fizesse crer que ele deixou de gostar dela. Aliás, a cena dele saltar para a grua é muito uma cena de auto, não é? De auto é que assim, eu não acho que self-improvement. Mas eu não acho que a vida dele... A vida dele, quando começa o filme, tá mal. Mas depois as coisas correm bem, ele começa a aprender aquela profissão, que é uma profissão que ele diz que tá curtindo. Ele encontra ela, que é uma rapariga que ele gosta, ele tá ali estudando. Tipo, a vida dele tá boa, não tem do que ele fugir, que dele ter essa vontade. O filme não estabelece que ele tem um dilema, uma coisa que ele precisa se ver livre e no final se ver livre disso, sabe? Sim. Por isso que eu não percebi qual era o problema dele, a vida dele tá... O problema dele acontece quando ele perde a mão, e daí o filme acaba. Quer dizer, não, ele até lá tinha problema. Primeiro, é órfão e foi viver com o tio, que não quer saber dele. Mas eu estou dizendo, a vida dele estava a ficar bem durante o filme. Sim. Ele conseguiu um apartamento que ele não estava mais a dividir com o gajo que era bué chato. As coisas estavam a ficar bem, não. Eu não vejo aqui um conflito. Não vejo o personagem ter um conflito. Pois, opá, eu vi isso. Eu acho que o personagem tem um conflito quando ela rejeita ele. Mas depois aquilo daí não dá em nada. Eles não têm nenhuma oportunidade de se falarem. E daí, tipo, tens esse final de que ele salta pra liberdade, mas, tipo... E não é bem sei porque ele tava não é bem a liberdade. Eu acho que não é bem a liberdade. Eu acho que é... não sei, autoconfiança. Não sei, porque é aquela cena, tipo, eu consegui uma coisa que eu não pensava que ia conseguir. Simbolizado por ele saltar para a grua, percebes? Tá bem, mas a razão dele pegar e ir embora... Não sei, é porque ele perdeu a mão. Não é porque ele se prende no quarto, ele não quer falar. Tipo, imagino eu que ele ficou... E daí pega e vai embora. Mas não deve ser só isso, não é? Acho que... Ok, olha, o filme não me deu nenhuma... Não é que perder a mão seja uma coisa simples, não é? Não, me parece... O que me pareceu, o que eu tirei... Acho que é muito mais sobre isso. A minha interpretação é... que a interpretação que eu consigo tirar é... a vida dele estava a correr melhor, estava a melhorar as coisas. Só que, de repente, a rapariga, afinal, rejeita ele... Ele sofre um acidente e perde a mão. E daí ele decide abandonar aquele lugar. Normalmente eu não abandonaria, porque eu acho que ele estava com uma oportunidade boa ali. Mas eu não vejo qualquer coisa fora isso
que faça ele pegar e Normalmente ter essa este atitude. dilema aparece mais ou menos ali as 2 terços antes do terceiro ato, não é? Que é este dela se chatear com ele perder a mão, é no terceiro, é no final do segundo ato, Pois. e o terceiro é quando depois as coisas ficam fixe. É isso que normalmente acontece nos filmes, e é isso que estás a dizer até, e que faz sentido, que é, tipo, a Não coisa... estou a dizer que as coisas tinham que ficar fixe. Eu sei, não, eu sei, mas tipo, a coisa má, tipo, o obstáculo principal aconteceu e o filme acaba. É exatamente. Sim, exatamente. eu percebo isso. E, Por isso e é o que personagem demonstra essa coisa de que tu falou, que é essa luta pela seja lá o que for, e do qual Não eu nem acho que é uma sabia que luta- ele estava com essa luta. Mas eu não acho que ele está com essa luta, percebes? É uma cena. Ou seja, é uma cena que eu acho que ele pode estar na luta, mas sem saber, acho eu. Quer dizer, não sei, meu. Porque... Tá, mas ao menos que nós saibamos, que ele não Claro, saiba, então. Claro. Sabe? Pois, porque é essa interpretação que eu faço, porque eu acho que é isso que acontece com a mão. E eu acho interessante essa cena. É um filme também sobre uma mão que quer encontrar o seu. Quer voltar ou encontrar o seu lugar. E que depois chega lá e vê que não, já não faz sentido, porque não vai ser, não pode ser. Por isso agora a mão vai ter que encontrar algo para fazer. Não sabe muito bem o que é, não é? Ou seja, eu simbolizo, eu passo o simbolismo da mão para ele. Agora, mais uma vez eu digo, eu posso estar a esticar a minha interpretação do filme, e é possível, eu não estou a dizer que não. Mas só o facto de haver essa possibilidade, de haver essa interpretação, eu já acho que o filme já vale a pena. Percebes? Já acho que estando aberta a essa interpretação, acho eu. Porque acho que não é, lá está, não é aquela cena Mas uma simples da história dos teenagers que se apaixonaram. Mas uma coisa é um filme aberto à interpretação e outra coisa é um Mas eu filme acho- fraco. É pá, pois. Certo. E daí tu vais lá e tenta tirar. Mas eu sabe? acho que este dá para interpretar. Eu acho que este puxa isso, meu. Eu não acho que este seja um filme fraco. Tu podes dizer, ok, pode ter. Bah, eu achei coisas fraco clichês. porque tem duas histórias, uma da mão e uma do personagem. A da mão. Eu acho que é a mesma. Ou quase. Quer dizer, Pode dizer que sim, mas a Não da é? mão. Tipo, ela é uma série de cenas em que ela tá em lugares e é um bocado redundante. E a dele é uma história de. Eu vejo como uma história de amor, porque eu não vi mais nada ali. E que daí depois ela não gosta dele e ele pega e vai embora. Eu acho que quando é histórias de amor, e mesmo assim, as histórias focam-se nos dois personagens. Eu acho que aqui o foco está totalmente nele. E ela, pronto, está Sim. lá, obviamente é o interesse amoroso dele, mas. Ou seja, quando é um outra filme, coisa- um filme sobre amor, normalmente é sobre dois personagens. E ela aqui, ela. Não é? Mas outra Acaba por coisa, ser eu quase também secundário. não entendi a reação dela. Ou melhor, eu até entendi a reação dela, mas eu acho que seja um bocado overacting Não, mas falam ela- em que ela reage quando ele disse que ele era o gajo que era entregador da pizza. Mas isso lá está, é aquela cena clichê que tu vês nos filmes que é epá, é o gajo da pizza, tu andaste-me a manipular, podias ter dito mais cedo, quer dizer, foste procurar-me no seu stalk, estás a ver? Isso é normal, essa revolta, mas ela depois também, ou seja, acho que não Mas tem é assim... aí que tá. Ela talvez pensou mais e viu, o gajo não é tão mal assim. E daí ela ia, Sim. tipo, tá com ele, e daí ele pegou e fugiu, entretanto. Pois. Se ele tivesse ficado, ele teria ficado com ela, se calhar, sabe? Certo, claro, Por isso- mas isso só prova que o filme não era sobre o humor deles, eu só acho isso, percebes? Que se Não me fosse- pareceu fogo, o gajo foi burro. Que pegou e vazou, tipo... Não, isso... Se Pois, ele não tivesse... Eu acho que Eu não sei as motivações ele certas para também ele ter fez feito um aquilo. overreact em ter perdido a mão, tipo, ok... Pá, não sei, nunca perdi a mão, não sei, mas Não, ok, ele mas ainda não por é- cima, não é a o ponto trabalho de- dele é feito com as mãos, quer dizer, aquele que ele estava a fazer na altura. Eu não é? compreendo, mas não acho que é por isso que tu Eles deve abandonar a tua vida e sair... Sim, é assim, nós tecnicamente não sabemos muito bem o que é que aconteceu depois. Ele pode ter coisa e passado 2 dias apareceu, não é? Não, acho que concordo aí que nós não percebemos muito bem motivações dele ter. Porque nós não sabemos muito bem se ele fugiu ou não, não é? Quer dizer, tu viste que estava lá o coisa, mas aquilo parece ser quase um dia para o outro. O gajo pode ter ido para. Percebes? Não sei, não sabemos. Tá, mas é... Dá a entender isso, entender. certo, sim. Ele Mas está em... se o gajo foge, sim, mas sim, concordo que não percebemos muito bem quais são as motivações que o fazem querer fugir. Mas pode não ser uma questão de fugir, mas sim de
continuar à procura. Lá está. É a mão que continua à procura. Não é aquilo. A mão perdeu o pai, que é o corpo, não é? E quer voltar, mas já não dá. Porque já não encaixa, não é? Já não... E agora, pá, vais ter que encontrar um propósito. Eu não estou a dizer que o gajo possivelmente já tinha encontrado. Mas isso seria interessante no sentido de que, por exemplo, se ele mudasse, se acontecesse algo em que ele mudasse radicalmente, de alguma forma, a opinião dele, ou assim. E daí seria interessante que uma parte do corpo antiga já não encaixa mais ali, porque ele já não é mais aquela pessoa. Mas eu não senti que houve essa transformação. Pois. Não, tu fez uma transformação que ele, quando é gajo das pizzas, ele está-se a cagar, ele não tem motivação nenhuma. Mas não é pela perda. Eu sei, mas quando vai trabalhar para o tio dela, ele mas é que eu digo, a vida do gajo vai correr bem. Não sei, é possível, assim. Mas pronto, mas olha, ainda assim. Agora, falando um pouco mais da parte técnica, sim, deve ter dado um imenso trabalho. Acho muito interessante o que eles fizeram com a mão. A cena da mão me lembrou a família Addams, conhece? Sim, já tinham dito, sim. Eu não vi, mas já tinha ouvido falar dessa cena, sim. Mesmo. Mas pronto, é assim, amigos, o nosso review, acho que não há mais nada a acrescentar para não, Lucas. Acho que não. Pronto, esta é a nossa review do I Lost My Body, J'ai perdu mon corps, de 2019. Na semana passada, na Netflix, estreou o filme A Son, a segunda temporada das arrepiantes aventuras de Sabrina, o filme The Good Lap, What Did Jack Do, o Fortune Famester Sweet and Salty, que deve ser uma coisa de comida, um documentário que é o Pandemic, como prevenir uma epidemia, porque nós precisamos saber, não é? Porque não precisa mandar aí o vírus do Conan. E a primeira temporada do October Faction. Na HBO, na semana passada, estreou a 10ª temporada do Calma Larry, ou em inglês Curb Your Enthusiasm, a série de Larry David. Estreou a primeira temporada da série Avenue 5, não sei se já ouviste falar desta série. Não. É sobre um género de resort espacial, em que acontece algo e eles, estão lá. É uma comédia que tem o Hugh Laurie, o Dr. House, e depois tem o Jorge Gued e mais um. A série parece ser engraçado. Ficou disponível o filme Jersey Boys, do Clint Eastwood, que é um musical do Clint Eastwood, que eu já vi. Não desgostei. Acho que o Clint Eastwood devia investir mais em musicais. Como é que se chama? Jersey Boys. É um musical muito conhecido. Estreou a 18ª temporada do The Real Time with Bill Maher e o filme Lars e o Verdadeiro Amor. E é este o episódio desta semana, amigos. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, o Lucas Moreira e Silva no Facebook, no Instagram, a mim no Twitter. E sejam felizes. Para a próxima semana iremos falar de mais um filme ou série. Por isso, até lá. Adeus. Adeus.